Ah, é? Não foi, agora está gravando. Olá, turma, bom dia. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto de biologia, ok? Aula passada, nós paramos aqui, a gente falou um pouco sobre a teoria criacionista, a teoria evolutiva e um pouco dos seus pensamentos, né? O conceito sobre microevolução e macroevolução, ok? Falei para vocês, turma, que o conceito de microevolução ele é pensado no criacionismo, tá? Então, o criacionismo ele é pautado, ele fala que sim, ocorrem mudanças, mas essas mudanças são micro, são pequenas, que preserva-se o tipo básico. A espécie ela vai manter aquele seu tipo básico. Já o evolucionismo não. O que o evolucionismo ele fala? Ele acredita e fala sobre a macro, né? Já fala, macro é algo grande, né? Algo maior. Então, o evolucionismo, como ele fala no macroevolucionismo, né, na macroevolução, vocês estudaram isso lá no nono ano. O que ele vai falar? Que as espécies, né, elas foram gradativamente, no processo lento, evoluindo, né, ao passo lento, né, na progressividade ao longo do tempo, chegando até o que se tem hoje, tá? Então, a macroevolução é daquele ser microscópico pequeno até os seres que existem hoje. Já a microevolução, você já tem aquele tipo básico, a partir desse tipo básico, ele sofre pequenas alterações, mas ele mantém as suas características. Turma, o que vai cair desse capítulo 1 na avaliação de vocês? Professor, você já está falando de avaliação? Falta um mês para a avaliação de vocês. O que vai cair na avaliação? Vai cair aqui, ó, essa parte de cladística, ó, sistema filogenético, ó, principalmente sobre aqui, ó, a classificação, tá? Os grupos de parentesco, ok? Então, o que é a cladística aqui, ó? Os cladogramas, tá? Ou árvores genéticas, né? Árvores genealógicas, não é árvore ginecológica, tá? São árvores genealógicas, tá? Então, ela vai estudar o grau parentesco, ver de quem eles herdaram determinadas características. Por exemplo, aqui, ó, observe aqui, ó, neste cladograma, que ele vai falar, semelhante às árvores genealógicas, os cladogramas são utilizados pelo cientista como uma tentativa de representar o parentesco evolutivo entre as espécies. A base dessa estrutura corresponde ao suposto ancestral em comum. Lembra lá que o Darwin ele sempre falou, né, no ancestral, vocês estudaram isso ano passado, vocês estudaram isso no ano, que o Darwin ele falava, ó, as espécies elas têm um ancestral em comum, que a partir desse ancestral diversificou em outras espécies. Então, você tinha uma espécie que, a partir dela, surgiram duas. Tá, voltou ao normal, tinha dado uma travada. Tanto é que, quando Darwin falou sobre a origem, né, do ser humano, comparando os fósseis, né, de Australopithecus, Neandertais, como habilis, né, Homo erectus, o que ele verificou fazendo a comparação com os símios, né, com os primatas? Ele verificou, né, que os hominídeos tinham características semelhantes, tá? Principalmente na característica esquelética, na composição do seu esqueleto. E o Darwin, quando ele foi divulgar a teoria dele, ele demorou muito, pessoal, muito mesmo. Ele concluiu lá em cerca de ele ficou viajando durante 5 anos, depois ele catalogou tudo, fez o livro dele, mas ele demorou muito tempo. Muito tempo. Por que ele demorou para publicar essas ideias? Porque ia contra a crença cristã dele, contra a crença religiosa dele. Ainda teve mais a filha dele que morreu, aí sim ele foi lá e publicou. Tanto é que quando ele publicou, a igreja na época, a comunidade religiosa, né, na época, saiu, né, fez com que saísse, né, uma publicação em um jornal lá, a cara dele, do Darwin, no corpo de um macaco. Por que fizeram isso? Porque o Darwin ele falou que o ser humano, o Homo sapiens, ele tem um ancestral em comum com os primatas. O que eles colocaram lá? O Darwin falou que o homem veio do macaco, mas o Darwin nunca falou isso. O que ele falou? Que o ser humano tinha um ancestral em comum com os primatas. Então, por isso que tinha semelhança, tinha características semelhantes, ok? Então, ele vai falar,
corresponde ao suposto ancestral comum de todos os organismos localizados nas ramificações. Nesse contexto, uma modificação observada em determinada linhagem de seres vivos representa um novo ramo, e o ponto em que essa ramificação é chamado de nó, aonde você vê aqui, ó, um nó no quadrado vermelho, tá? Mostra, né, uma diferença, tá? Então, a partir de cada nó, você vai ter uma nova característica que esse ser vivo adquiriu. Por exemplo, ano passado não, né? Ano passado não teve Enem. O Enem do ano passado foi nesse ano. 2019, caiu uma questão sobre... Colocaram uma árvore genealógica. Colocaram uma cladística lá, um cladograma das plantas, dos vegetais. Estava lá, o primeiro, algas. Não, tinha um ancestral comum, aí depois vinha algas, depois vinha briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. E lá ia fazendo os traços, né? Eu vou fazer o desenho aqui, mas vai diminuir a tela, mas tudo bem, depois eu dou o zoom. Então, o que ele mostrou? Aqui, turma, deixa eu fazer bem aqui, vai ficar meio... Tinha um ancestral em comum em A. A partir do A, né, tinha algas. Vou colocar L. Não é alagoas, é alga. A partir de algas, né, você tinha um grupo aqui, ó, das briófitas. A partir desse grupo das briófitas, né, surgiam lá as... Opa, não é um B. A partir desse grupo aqui, turma, a partir desse grupo aqui, ó, surgiam as pteridófitas. E para cá, né, surgiu outros dois grupos. Aqui você tinha as gimnosperma. E mais aqui você tinha quem? As angiosperma. Então ele mostrou. E a cada nó, vou dar uma cor aqui bem chamativa, a cada nó você tinha uma nova característica. Aqui surgia uma nova característica. Então, o que ele verificou aqui? Ó? O que eu poderia falar dessa nova característica? Aqui, ó, por exemplo, vive em ambiente totalmente aquático. Vive na água. Nas algas. Sabe, né, que as algas vivem na água? Ah, professor, mas tem algas que fazem associação com fungo, fazem os links. Mas lá, uma associação de algas, fungo, você forma os links, mas é porque há uma troca benéfica. Tá? Briófitas, turma, já, por exemplo, que já dependem de água, né? Para a sua reprodução, mas já vivem no ambiente terrestre. Pteridófitas, aqui, por exemplo, ó, já são plantas vasculares, né? A briófitas são plantas avasculares. Aqui, ó, já surgiu plantas com semente. Só que a semente da gimnosperma é uma semente nua. É o pinhão que você vai estudar mais para frente. Ele está desprotegido. E aqui já surgiu o quê? Ó? O fruto. O fruto carnoso, que protege aquela semente. Então, você verifica ó, que cada nó desse está mostrando características diferentes. No Enem, ele perguntou. Aí, no Enem, o que ele perguntou aqui sobre a evolução das plantas nessa árvore aqui, nesse cladograma? Ele perguntou a partir de quando as plantas não dependiam da água para a sua reprodução. Tá? Não foi da água. Da água foi na FUVEST, na USP, que foi esse ano. Na do Enem foi sobre quem dominou o primeiro ambiente terrestre. Tá? Quem dominou definitivamente o ambiente terrestre. Eu vou colocar essa questão para vocês estudarem mais lá na frente. Quem dominou definitivamente o ambiente terrestre foram aqui, ó, as gimnospermas. Definitivamente. Ah, professor, por que as pteridófitas e as briófitas não dominaram? Porque elas dependem ainda ó, de água para a reprodução.
se elas dependem de água para reprodução, então elas vão ter que ficar próximo a locais úmidos. Gimnosperma e angiosperma não, pode ficar em determinados locais, tá? Mas as briófitas e pteridófitas dependem de água. Então ele mostrou aqui, ó, uma característica. Então a cada nó desse, ele vai mostrando uma semelhança, ele vai mostrando uma diferenciação que as espécies vão sofrendo no decorrer do tempo, tá? Isso aqui é baseado num conceito, tá, turma? No conceito evolutivo, tá? Processo de evolução. Tanto é que o que ele vai mostrar aqui nessa imagem? Ó, ele vai mostrar aqui, ó, os pontilhados, história compartilhada entre B e C. Então, ó, B e C, eles têm uma história compartilhada. O outro tracinho aqui, não tão transparente, história linhagem C, o outro história em linhagem B. A mesma coisa aqui, ó. Ancestral comum A, B e C. Ó. Então, o A, o B e o C têm um ancestral comum. A partir do segundo quadradinho vermelho. Ancestral comum com B e C. Já o C é o ancestral comum de C. Então, ele vai mostrando, ó, características que vão sendo adquiridas no decorrer do tempo, tá? A mesma coisa aqui, ó. Você tem um ancestral comum, né, que é o mais antigo, para o mais recente. E aqui você tem um nó que ele mostra uma linhagem, né, do ancestral comum, e a partir do nó você tem um evento de especiação. Vocês não vão estudar especiação esse ano, vocês vão estudar ano que vem. E no Enem 2018, 2020, eu mostrei para vocês que é uma questão de especiação, que você tem um ancestral comum e ele dá origem a duas novas espécies, né? Foi o que Darwin falou, que deu origem a uma espécie A e uma espécie B. A espécie dos hominídeos, que somos nós, e as espécies dos símios, né? Dos primatas. Tem lá o orangotango, o Godzilla, né? Brincadeira, né? Você tem um gorila, você tem, entre outros, né? Símios que lá apresentam. Eu falei aqui também para vocês, ó, isso aqui é uma questão, né? Uma atividade que vai ficar para casa. Vou deixar um recado para vocês. Professor, eu não tenho livro. Manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? No privado, que eu vou escanear e mando para você as páginas do exercício, tá? Qual é essa página, professor? A página 4 e 5. Escaneia e coloca naquele grupo do WhatsApp, fica mais fácil, porque a grande maioria da turma não tem. Fica até mais fácil do que... Tá, então, quando eu finalizar, a aula de hoje vai até 11h20, 11h25. Não, vai até meio-dia e 10, não é? Porque é 2 horários. Mas eu não depois... Eu não levo total, entendeu? Ah, tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar lá por 11h20, 11h25, 11h30, 11h25, de 11h20 a 11h30. Aí eu deixo a atividade para vocês fazerem, eu vou deixar, mas eu já vou deixar o segundo horário. Que é segundo horário, professor? Atividade do livro. Professor, não tenho livro. E agora? Eu vou mandar o PDF lá no grupo, tá? E depois você imprime. Beleza? Ou então você faz as marcações via no Word aí, você faz pelo Word, não sei, você utiliza aí e você manda, tá? Professor, e quando é para entregar? É necessariamente hoje? Não. Pode entregar até sexta-feira que vem. Ok? Tá bom. Ó, deixa eu responder, deixa eu ver uma questão aqui para vocês. Deixa eu mostrar sobre cladística. Uma outra questão aqui, ó. O Archaeopteryx seria atrás. Qual é a atividade para fazer? Não, eu vou resolver uma aqui. 4 e 5. Eu vou resolver 4 e 5. Eu vou mandar as páginas para vocês lá, tá? Eu vou estar mandando as páginas para vocês, ok? Deixa eu responder aqui a questão... Aqui a questão de número... Deixa eu ver melhor. Deixa eu ver aqui a primeira. A primeira, ó, deixa eu ler aqui a primeira, para você ver como é que ele vai pedir. E eu vou colocar mais ou menos assim na avaliação de vocês, tá? Vai ter até uma dessas. Tem 1, 2, 3. Ó, dessas 3 aqui, 2 estão na avaliação de vocês. Ela já está feita. Ó, UEL, né? Universidade do Paraná. Analise o cladograma a seguir, constituído por onça,
jaguatirica, puma, gato mourisco e gato doméstico. Ó, onça, jaguatirica, puma, gato mourisco e gato doméstico. Aí ele vai perguntar aqui, ó. Com base no cladograma e nos conhecimentos sobre sistemática filogenética, assinale a alternativa correta. Aí ele vai estar analisando. Você vai ver que bem aqui embaixo, na direção do gato doméstico, lá embaixo, ó, eles vão ter um ancestral em comum, né? Mas ele vai estar perguntando aqui, ó. Você verifica que a primeira ramificação é a onça, a segunda ramificação a surgir, você tem que a jaguatirica, depois você tem o gato mourisco, gato doméstico, e depois do gato doméstico, né, vai ter outras duas espécies, o puma e o gato mourisco. Aí o que ele quer aqui, ó? A letra A. Por estar na base, a onça é ancestral dos felinos, apresentado no cladograma. Não, turma, a onça não está na base. Professor, aonde é a base? A base é aqui, ó. Vai dar, peraí, deixa eu tirar o zoom. A base, ó, ela é aqui, ó. Ela é a base aqui, ó. Aqui é o ancestral comum, vai ficar pequenininho, né? Não sei por que ele tira o zoom. Então a onça vem depois desse ancestral, né? Isso, a onça vem depois do ancestral, então não é. Por isso que a letra A está errada. Deixa eu dar o zoom de novo aqui. Então, por isso que a letra A está errada. Bora ver a B aqui, ó. O ancestral imediato do puma e do gato mourisco é o mesmo do gato doméstico. O ancestral imediato do puma e do gato mourisco é o mesmo do gato doméstico. O ancestral do puma e do gato mourisco é o mesmo ancestral do gato doméstico? Não, né, turma? Olha a reta do gato doméstico lá embaixo. Então, não é o mesmo ancestral. Tá? Não é. Professor, como assim? É só você ver o gato doméstico, né? O ancestral dele está lá embaixo. Então, não é. Não é. O ancestral do gato doméstico, ele vai estar lá embaixo, lá próximo da onça. Então, não é. Ok? E o ancestral aqui, você vai ver que o puma e o gato têm uma semelhança. Letra C. Entre os felinos do cladograma, o gato doméstico é o mais evoluído? Não. Quem seria os mais evoluídos aí? O puma e o gato E o mourisco. gato mourisco. Uhum. E a D, que é a resposta, o puma e o gato mourisco são mais próximos geneticamente do que a onça e a jaguatirica. Bora ver quem está mais próximo aqui. A jaguatirica e a onça não estão tão próximos, né? Mas o puma e o gato mourisco, sim, ó. Eles têm lá um ancestral em comum. Eles têm um ancestral em comum, então eles são semelhantes. Deixa eu responder a terceira agora aqui para ver se vocês conseguem compreender de vez aqui, ó. A terceira ele fala assim, ó. Examine a árvore filogenética a seguir. Esperamos encontrar maior semelhança entre os genes dele. Quem é que tem mais semelhança aqui? É só você ver o que está mais próximo. É só você ver o que está mais próximo. Pássaro. Quem é que está mais próximo aí? Pássaro. Baleia e pássaro. Bactéria. Isso aí. Baleia. Então, a resposta é a letra C, né? Baleia e pássaro. Professor, como assim? Baleia e pássaro. Baleia eu ia falar praça. Como baleia e pássaro, professor, são geneticamente semelhantes, professor, se um voa e o outro é da água. Como? É que ele tem estruturas ósseas semelhantes. Só que a estrutura óssea do pássaro, por exemplo, aqui, ó, você tem... Aqui, ó, o rádio e a una. Você tem um rádio, né, e a una. O que acontece aqui no rádio e na una, aqui nos ossos aqui? Tá? Tem húmero, rádio e una. Húmero, rádio e una. O pássaro, o rádio, una e húmera, serve para ele bater asas e voar. Bater as asinhas. E para que serve o rádio, a húmero e a una na baleia? Nadar. Nadar? Nadadeira. Das suas nadadeiras. Então, é totalmente diferente, né? Então, turma, vai ter questões, eu vou mandar depois para vocês, mas a apostila, que você já sabe, né?
Algumas questões desaportivas, né, que estão lá na aportiva, caem na avaliação de vocês, ok? Professor, mas eu quero saber já o que vai cair. Vai cair isto aqui e vai cair bactérias, que é o módulo 2. Ok? Deixa eu voltar lá aonde eu estava explicando, né? Isso. Oi? Não. Então, ó, ele vai falar aqui, ó. Opa. Então, ele vai falar, ó, os cladogramas são utilizados para representar mudanças macroevolutivas e microevolutivas. Os biólogos utilizam essa estrutura em 3 propósitos. Tentar provar a hipótese evolutiva, estudar características das espécies extintas e a linha de seus ancestrais, classificar os organismos de acordo com as semelhanças, tá, herdadas de um suposto ancestral comum, de modo que essa categorização represente a história evolutiva das espécies. Tá? Então, na biologia, na ciência, ela vai ser utilizada para verificar a semelhança entre as espécies, né? Aí, esqueci de falar aqui, ó. A questão anterior, né? Eu pulei aqui, ó. Só voltar a explicar. Essa questão 1, ela vai perguntar se isso aqui é microevolução ou macroevolução. O que é isso aqui? É uma micro ou uma macroevolução? Micro. Micro, né? Porque ele mantém o tipo básico. Você vê lá que tem um lobo. O professor quer dizer que deu origem os que tem? Sim, é a partir da domesticação do lobo. Quem assistiu aquele filme Alpha? O filme Alpha, ele fala sobre isso. Ah, eu queria assistir isso aqui, eu nunca achei esse filme. O Alpha, ele fala sobre isso, né? Lá que o menino vai domesticar e a partir dele vai se criar, né? E vai domesticando e eles vão sofrendo pequenas modificações ao decorrer do tempo, né? Já esta outra aqui, turma, o que ela vai ser? Uma macroevolução, ó, porque você vê, ó, você tinha aqui atrás, um animal que possuía 4 membros. E a partir dele, ó, que tinha 4 membros, deu origem a outro. Salamandra, aí apresenta âmnio, né, que é a cavidade amniótica, líquido amniótico. Você vai ter aqui, ó, com pelo e membros anteriores adaptados para voar, né? Então você tem um gaia azul com pelos. Quem é que você tem com pelos aqui? Gambá australiano, que é a mucura. Macaco. Quem já viu uma mucura aí? Mucura. Eu já bicho feio e fedorento do caramba. Professor, mano, aqui no terreno do meu avô, professor, tem uma mucura. Tem uma mucura lá? Tem, aí uma vez, uma mucura, tipo, é porque aqui o terreno é muito grande, né? Aí a mucura tava passando, aí ela tava parindo os filhotinhos, jogou um facão nela, professor. Credo. Ai. Que isso? Olha, meu Deus, eu vou denunciar. Mataram a mucura. 0800. Olha que mucura é controladora de praga. Cara. Mucura, quando tá com filhote, ela é extremamente agressiva. Ela mostra o dente, e vai para cima. Ela morreu, tio. A bichinha lá dos filhotes. E ela lá de boa. Uma vez apareceu uma no banheiro de lá da minha. A bicha lá de boa viu um facão voando assim. Olha, quem mora assim, professor, mora em condomínio. Não vai aparecer no seu condomínio. Só se for aqueles condomínio longe, assim, né, que tem mato lá para trás, talvez possa aparecer. Mas geralmente aparece em casa, que tem um quintal, onde tem árvore, ou pode ter um vizinho lá que tem um terreno abandonado, e assim pode aparecer uma mucura, né? Por quê? Principalmente agora em época de frio, tá? Época de chuva, que elas vão procurar abrigo. Ela vai ficar lá no forro da sua casa, no seu telhado. Tá? Estão extremamente agressivas e fedem muito. Não é essa mucura que chamam de gambá também, tipo, parecido com aqueles gambá naqueles filmes, que ele é tudo branco. Aqui, ó, o gambá australiano. Parece um rato. Parece um rato, ela é parecida... O gambá australiano, turma... É verdade. Quem já assistiu A Era do Gelo. Não, aquele desenho Looney Tunes que tinha lá, o Tais é um gambá australiano. O Tais, ele é parecido... Ele não era um demônio da Tasmânia? Pois Ele é demônio da Tasmânia, tio. Demônio da Tasmânia. Mas era um diabo da Tasmânia, não é? Ele é parecido. Esse não existe, não. Ó, uma curiosidade para vocês aqui do gambá australiano. Turma, o gambá australiano é assim, ó. Nós aqui, por exemplo,
Deixa eu ver, quantos são lá? 29. Tem 29 aqui, desses 29, eu estou dando uma suposição. Desses 29 aqui, dois ou um podem sentir o feromônio feminino. Como assim, professor, o feromônio? Quando a mulher está no período fértil, tá? Tem algumas pessoas que conseguem sentir o feromônio, tá? Quando a mulher está propícia para acasalar. Alguns homens conseguem sentir, são pouquíssimos. Mas no reino animal, eles conseguem, né? Por isso que cachorro faz xixi ali, marca o seu território, deixa o feromônio dele lá. Então, turma, o gambá, quando as fêmeas estão no período fértil, por exemplo, assim, todas ficam juntas num período fértil. Já pensou mais de 30 gambá lá, australiano, feminino, num período fértil? O que acontece? O macho, ele fica louco. Ele fica louco. Ele passa a noite toda cruzando. Só que gasta energia, você sabe, para procriar, gasta energia. No final do Ele dia, teve infarto no dia ele, Toma-te, mano. ele infarta, ele não aguenta e morre. Mas ele reproduz às 30. Tem um vídeo lá, coloca lá Ele no fala YouTube lá. Reprodução Mano, do ele- gambá. Às 30? Às 30. Aí no final ele morre de exaustão. Ele É morre. o de Mr. exaustão. Catra. Nem gato é assim, meu Deus. Eita, gambá é poderoso. Tá? Ó, É o Mr. Catra dos bichos. cauda, né? Bolsa miniótica, ó. Vai aparecer aqui já os que possuem bolsa miniótica, né? Mão em forma de asa, cauda prensa, né? Que serve para se prender, membro anterior adaptado a escavar, né? Então você verifica, ó, que a partir aqui do tempo, ó, vai se diversificando e vai surgindo características. Joga lá no Google, lá, gambá australiano reprodução. Vai aparecer um vídeo lá do bichinho lá. Que papo é esse já, tio? Mas ele é igual. Eu só queria ver se fosse igual a tartaruga. Que a tartaruga. Não é. Eu já vi. Não é daquele jeito. Tá? E Vou turma, colocar na capa do minha matéria de registro fóssil, tá? biologia. Para que servem os registros fósseis? Turma, os registros fósseis, né? Era para você estudar. Opa, travou. Eita. Vamos ver os tiranossauros. T-Rex. Opa, É, o voltou. T-Rex da vida. Ó, então aqui, turma, a parte do registro fóssil, turma, é mais para se descobrir, tá? Identificar como eram as espécies ancestrais, tá? Estudar o passado, né? Estudar aquelas espécies que existiram e identificar um padrão, se há espécies semelhantes, tá? Então você sabe lá que o registro fóssil, ele vai ser pelo processo de mineralização das partes duras. As partes moles dos fósseis, elas já são o quê, ó? Decomposto, tá? Ela entra em decomposição. Só que quem é que é mais preservado? Os dentes. O dente, por ser mais rígido, ele é mais preservado. Mas as outras estruturas do corpo, ela vai ser preservada. Ah, professor, então por que não se acha um fóssil do ancestral? Porque só fala que tem aquele ancestral em comum, mas nunca se acharam um fóssil dele. É porque, turma, determinados fósseis, por exemplo, uma espécie morria e ficava lá. Né? Não tinha aquele processo de sedimentação, né? Processo de soterramento para que haja a formação daquele fóssil. Não tinha. Por exemplo, professor, por que não se tem muitos fósseis de Australopithecus? Há só alguns, mas tem de Neandertal, tem de Homo habilis, tem de Homo erectus. Por que tem deles e não tem de atrás? É porque, a partir desses que eu falei, Homo erectus, Homo habilis, eles começaram a fazer processos, rituais, funerários. Eles começaram a enterrar. Antigamente ela morria. Morria e ficava lá. Né? Por exemplo, a Lucy, no Australopithecus. A Lucy, na história dela, que ela caiu da árvore. Ela caiu da árvore e quebrou a bacia. Não tinha como ela andar. Ela quebrou. Professor, como é que sabe que ela... Por causa, analisaram a bacia e analisaram a tíbia dela que estava quebrada. Então, verificaram que ela deve ter caído de uma altura. E lá identificaram que aquelas espécies, na época, habitavam em árvores. Né? Lembre-se que os hominídeos, eles não estavam no topo da cadeia alimentar, estavam lá no meio. Tá? Serviu de alimento para as outras espécies. Então, o fóssil, ele serve, né, para a gente verificar como eram as espécies que habitavam o nosso planeta há tempos atrás, como elas eram, né? Então, a gente consegue estudar, tá, essas
espécies, tá? Do passado. Então, o registro fóssil, né, ele serviu muito mais para ciências para tentar provar a existência das espécies, como essas espécies surgiram, a ancestralidade, né, os ancestrais em comum que lá estavam presentes. Era aí que o livro travou. Espera aí. Só para me passar, já estou encerrando a aula, mas o livro travou. Putz. Deixa eu fechar e abrir aqui de novo. Um momentinho. Deixa eu abrir o livro do segundo ano. Agora vai. Tá, turma? Então, o fósseis, ele é mais utilizado mesmo para comprovação, né, da biologia, tá? Para comprovar a existência das espécies e as suas similaridades, tá? Seus ancestrais, seus graus parentescos, ok? Tá? Deixa eu passar aqui, ó. Chegar lá onde a gente estava. Eita! Passei foi muito. Então, como eu falei para vocês, ó, o registro fóssil pode fornecer evidências mais concretas a respeito das modificações ocorridas nos seres vivos, desde o passado remoto até a atualidade. Teoricamente, a resposta obtida por meio da análise desse registro poderia solucionar muitas dúvidas que ocasionam tensão entre criacionistas e evolutivos. O que os fósseis revelam sobre mudanças nos seres vivos? O registro fóssil possibilita a construção da árvore evolutiva, apresentada no livro de biologia. Com base nos vestígios fósseis, é possível associar grande grupo de seres vivos, né? Nem tanto, pessoal, porque existem lacunas. Por exemplo, você tem um registro de determinada espécie que surgiu aqui. Depois há uma lacuna. Depois tem essa espécie de novo aqui. Então, fica esse buraco. Então, não tem como você explicar totalmente só através do registro fóssil. É claro que você vai explicar determinadas espécies que têm similaridade, mas você verifica, né? Há uma lacuna muito grande entre, né, as espécies. Aqui, pessoal, depois vocês leiam, tá? Essa curiosidade aqui sobre o neocatotofirmo, tá? Que ele vai falar, por exemplo, assim, sobre o Grand Canyon, né? Ele vai falar também sobre a Arca de Noé aqui, tá? Sobre o surgimento dela. Até tanto, pessoal, que falar em Arca de Noé, falar para vocês lá da teoria lá da microevolução. Professor, então, como é que surgiriam, por exemplo, como é que o modelo criacionista iria acreditar que lá ocorre, sim, processo, mudança, ocorre evolução no modelo criacionista, no modelo de microevolução? É só você pensar. Se você tem uma espécie lá, um lobo, esse lobo foi levado na Arca de Noé. A Arca de Noé saiu de um local e lá eles ficaram por determinado tempo, né, deriva, e depois conseguiram chegar à Terra, a um novo local. Aquelas espécies que estavam lá na Arca, elas chegaram a um novo local, um local totalmente diferente do que eram os dela. Então, o que vai acontecer com essas espécies? Elas vão ter que se adaptar a esse novo ambiente e lá elas irão passar por microevoluções. Elas irão sofrer mudanças, porque elas saíram do seu habitat e foram para um local diferente, tá? Então, fala-se assim nesse processo, né, da Arca de Noé, processo de microevolução das espécies quando elas chegaram em um ambiente novo, ok? E aqui, pessoal, a explosão cambriana, tá? Ela vai falar aqui sobre o processo criacionista, sobre a origem, tá, das espécies. Por quê? O que ela vai falar aqui no pré-cambriano? Que lá, pessoal, no pré-cambriano, é que teve uma disposição, ó, surgiu, né, as espécies. Então, o modelo evolutivo, ele fala assim, ó, houve um surgimento gradativamente. Já na explosão cambriana, seria o quê? Que um ser extremamente inteligente, né, um criador, ele teria feito com que surgisse aquelas espécies lá. Então, o que ele vai mostrar aqui, ó, no registro geológico? Ó? Ele vai mostrar aqui, ó, que na explosão cambriana, as espécies surgiram, ó, tá? Todas as espécies. E no modelo evolutivo, que é aqui de cima, ó, gradativamente, ó, tá vendo? A partir de uma única espécie lá, de um único ser, a partir dele começou a surgir, né? A partir de uma pequena molécula, né? Do ser coacervado, que vocês estudaram lá no primeiro ano, que a partir daquele coacervado surgiu uma bactéria, aquela bactéria fotossintetizante, começou a fazer com que houvesse oxigênio disponível na atmosfera, né? E assim foi surgindo
os seres vivos, né? E, turma, a ciência, né, ela se baseia aqui, ó, no elo perdido, né, que é aquele fóssil da transição, tá? Acreditar naquele fóssil que mostra a transição das espécies, né? Explicar a partir, meu Deus do céu, a partir dos dinossauros, né, como surgiram as espécies que hoje existem, né? Por exemplo, se você for pegar algumas pesquisas biológicas, o que eles falam? Né? Aqui, ó, que os dinossauros não deixaram de existir, e sim que eles evoluíram, né? Tornaram-se, por exemplo, aves, né? Ó, o modelo evolutivo defende a ocorrência da macroevolução, por meio do qual répteis teriam originado aves, por exemplo, né? Para tanto, deveriam existir fósseis de espécies intermediárias, né? Que é o elo perdido. Qual é o elo perdido que ele fala? É o Archaeopteryx rex, né? O Archaeopteryx, que está bem aqui, ó. Vou mostrar a imagem dele. Que ele se basearia aqui, ó, o Archaeopteryx, tá? Então, eles vão tentar, ó, que a intensa, né, procura pelos elos perdidos tem mostrado a extrema raridade, né, dos fósseis. Por que eles teriam que mostrar? Eles teriam que verificar, ó, que este Archaeopteryx, ele era parecido, né, com um Velociraptor, por exemplo, assim, mas ele já possuía penas, né? Ele não tinha escama, tá? E ele era adaptado para o voo, tá? Mas sempre vai ficar, tá, turma, nesse embate, tá? Entre a origem da vida, entre do modo da criação, né, de um design inteligente, ou então da espontaneidade, né, do processo evolutivo, tá? Do O surgimento Velociraptor virou um passarinho. das espécies, né? Que seria gradativamente, né? Que a partir dele, ó, o T-Rex foi sofrendo pequeno, mas a gente sabe, né, turma, que a extinção das espécies, ela, você não tem que acreditar lá no Jurassic Park, tá? O Jurassic Park, tanto é que o ser humano e os dinossauros, eles não existiram, né? Se Não. se os dinossauros, turma, não tivessem entrado em extinção, o ser humano existiria? Não. Não. Muitas Não. espécies não iriam existir. Leão, Não por teria a exemplo. menor possibilidade, até porque os dinossauros, eles praticamente comem tudo que eles vêm para frente quando eles estão com fome. Então, não ia ter nem a possibilidade de existir os Mas aí, primatas. como é que você explica os dinossauros na teoria criacionista? Pois é, né? O pessoal fala que morreram de modo Eu acho Tiranossauro que que foi virou um uma galinha. cruzamento de várias espécies que tornou o dinossauro. Pra mim, isso é isso. Pode ser também uma mutação. Será que Olha, o grande foi dilúvio, citado. como não tinha espaço para todos, será que o grande dilúvio não fez também com que essas espécies tivessem deixado de existir? Mas, voltando aqui para o ponto evolutivo, com certeza, né? Se os dinossauros existissem, nós não iríamos existir, ok? Então, você sabe que não foi lá a queda do meteoro, caiu um meteoro e acabou com a vida do dinossauro, não. Foram processos gradativos, lentamente, que foram ocorrendo, né? Caiu um meteoro, sim, contribuiu para que houvesse uma poeira cósmica, né? Se houvesse uma poeira, ações de erupções vulcânicas, né? Ele liberando uma grande quantidade de gases poluentes para a atmosfera, fazendo com que a nossa atmosfera ficasse fechada com esses gases. Se está fechada, não tem como a luminosidade penetrar. Se não tem como a luminosidade entrar, os vegetais não conseguem realizar fotossíntese. A quantidade de oxigênio diminui, começa a ter chuva ácida. Ah, professor, a chuva ácida derrete eles? Não, mas a chuva ácida altera, né, o pH da água, ela destrói os vegetais menores, porque aquela chuva ácida infiltra e a planta puxa, tá, essa acidez nas suas raízes e elas começam a se deteriorar, a morrer por dentro. Então, aquela espécie, por exemplo, de um tiranossauro, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele precisa comer muito, e não tem disponível alimento todo dia 500 quilos de alimento para ele, né? 200 quilos de alimento para ele, não tem. Aquela espécie que é menor, precisa se alimentar menos, irá conseguir sobreviver e passar a seus descendentes, tá? Então, pode ter acontecido também dessa forma, ok? Então, sempre vai ficar, tá, turma, nessas teorias, ok? Sobre a origem, tá? A ciência ainda tenta explicar, ainda tenta buscar, ainda tenta solucionar, né, as lacunas
que lá existem, ok? Sobre a origem das espécies, as diversificações que lá existem, né? E o criacionismo hoje, turma, é mais pautado, tá? Até mostrei vídeo para vocês. Vocês vão lembrar sobre o design inteligente, ok? Que um ser extremamente inteligente, ele foi colocando, né? As engrenagens, né? Em perfeito funcionamento, ok? Então, turma, a aula de hoje era mais ou menos isso, tá? Professor, por que você não vai aprofundar? Uma, a gente tem que basear também o nosso conteúdo pautado para o Enem, ok? Essa parte aqui ele não cobra. Lembra que o governo atual, ele falou, vamos ter questões que não vão gerar discussão, questões ideológicas, né? Então, não vai. Tem embate aqui, criacionismo evolutivo, não vai. O que pode cair, turma, é a parte aqui, ó, de árvore genealógica. Lembra, evolução, esse ano caiu o processo evolutivo, só que caiu como especiação, surgimento de novas espécies. Ano passado, é porque eu confundo, né? Porque teve um Enem, né? E o Enem 2020 caiu árvore genealógica. Caiu especiação. Enem 2019 caiu uma de cladograma aqui de árvore genealógica, dos vegetais. Então, tem sempre uma questão sobre o processo evolutivo, tá? Então, turminha, ó, vai ter as páginas, eu vou falar lá as páginas e as questões para fazer, ok? Vou mostrar para vocês. E aqui, ó, já é o módulo 2, que vai ser semana que vem, ok? Turma, e vai ser assim, tá? Semana que vem, eu vou falar para vocês se vai ser gravado ou ela vai ser online. Gravado vai ser via Zoom, mas provavelmente 70% dela ser via Zoom, tá? Então, eu vou colocar as páginas lá do exercício para a gente fazer, ok? Quais são as páginas? Não são todas, ok? Para fazer, tá? Para a gente ir para o módulo 2. O módulo 2 também, ele cai muito, tá? É um módulo que é cobrado no Enem, então a gente vai dar uma aprofundada nele aqui. Vai estudar sobre bactérias, composição, tá? E vai cair na avaliação para vocês. Beleza? Então, esse primeiro capítulo foi só mais uma explanação. Este aqui, o segundo módulo, que vai ser sobre bactérias, vai, tá? Eu vou aprofundar mais nele e vai ter exercício. Semana que vem eu vou mandar apostila para vocês já, ok? Vai ter umas bateria de exercício, então a gente vai pegar já, a gente tem que pegar pesado, tem que preparar vocês depois. Não. Não, tem que treinar. Quanto mais treino, lembre lá, né? Kobe Bryant, Michael Phelps, quanto mais você treina, mais aperfeiçoado você fica, beleza? Olha o calendário avaliativo de vocês, mas eu creio que tem uma atividade para dia 19. Mas dá uma olhada lá, beleza? Eu vou mandar, quem não tem a página, eu vou mandar lá no grupo, tá? A página do exercício para vocês, ok? Ligue a câmera aí para bater o print e encerrar esta aula. Professor, Oi, Agnes. tinha uma pesquisa lá no calendário avaliativo, só que parece que era para o dia 20. No caso, acho que era para a primeira aula. É sobre biofilmes, biofilme bacteriano. Você já está aceitando? Sobre biofilmes. Biofilmes, pessoal, por exemplo, assim, vamos supor que o professor sofreu um acidente de moto e quebrou a perna em duas partes, a tíbia e a fíbula. Aí colocaram aqueles ferros no meu pé. Só que não foi higienizado de forma correta. O que vai acontecer? Pode contaminar e pode fazer com que cresça, né? Pode ter uma colônia de bactérias, que é o biofilme bacteriano. Aquilo traz prejuízo, tá? Para a pessoa. Ela pode até vir a falecer, pode até vir a morrer, ok? Então, vamos lá. No 3, vocês sorriam lá, ok? Sorri, Carolina. Você está pensativa aí? A Carol com K. Tá triste, Carol? Diga isso. O Gabriel tá com sono aí, a Elza, todo mundo com fome. Então, vamos lá. No 3, vocês sorriam. Tá? Professor, não estou feliz. Mas faz igual lá. Quem é o nome dele lá? O Coringa. 1, 2, sorri aí, Davi. 1, 2, 3. Foi, turma. Abraço. Até a nossa próxima. Segunda tela, tio. Tem segunda tela aí. Ainda tem outra tela? Vai, no 3. Professor sempre esquece.
2, 3. Foi. Tchau, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tio. Vou mandar Gente, lá o assiste material. Cidade Invisível. Hum? Assiste Cidade Invisível, eu tava assistindo Doida pra ontem. assistir isso, mano. Ah, eu Muito assisti legal. o primeiro episódio. Eu já assisti um episódio. Ver Eu a não sei, bruxa. eu sou suspeita para dizer porque eu sou muito apaixonada por folclore brasileiro desde do fundamental. A bruxa Mas queca. foi muito bacana. Mas a série tá muito boa, realmente. Tipo, Mas eu gostei do primeiro episódio. dessa vez se É porque surpreendeu. eu não maratona. Até Eu porque eles gosto, estudam Matanza no elenco. eu gosto de assistir um episódio